muito boa noite para você, meu amigo, boa noite para você, minha amiga, você que está aí na sua casa e eu que estou aqui na minha casa fazendo essa live, tô em casa, tô de boa. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos com muita alegria então participar deste momento nosso, só nosso, né? E hoje então nós vamos falar da capacidade de renunciar e tomar decisões. Então, olha, para nós sermos felizes e vencer os nossos conflitos, obviamente nós temos que ter a capacidade de renúncia, né? E a capacidade também de tomar decisão, né? Então, o grande problema, né, da maioria de nós é que às vezes nós não somos preparados para renunciar. A gente só quer ter, mais ter, a gente nunca que faz renúncia, né? E muito menos ainda para tomar decisão. Quantas pessoas são indecisas na vida, né? Então, meus amigos, nós temos que optar, né, segundo a importância dos valores que nos estão sendo oferecidos. Então, os valores que o mundo oferece para nós é aqueles, né, de atitudes vivenciais e criativos, né? Já falamos sobre isso. E isso então requer, né, de nós renunciar aquilo que está em conflito com a nossa escolha. Então, se tem alguns valores, né, que são oferecidos, mas que não tem nada a ver com você, você não tem que assimilar esses valores. E daí, para você não assimilar esses valores, você tem que ter decisão, né? Isso eu não quero, pronto. Isso eu quero, apanho, abraço, acolho, isso não. É muito simples assim. Você não é obrigado, né, a acolher alguma coisa que você não quer, né? Agora, quando disse, né, por exemplo, sim à minha profissão, então, né, há uma responsabilidade na vida, né? Tive ao mesmo tempo de dizer não a outras possibilidades. Veja bem, né? Então, vamos pegar, por exemplo, não sirvo de exemplo, não, mas só citar como exemplo, né? Então, se eu quis ser padre um dia, né, e sou padre, né, então, obviamente, né, eu não tinha condição, porque para ser padre hoje, né, na igreja do mundo, é preciso ser celibatário, ou seja, não casar-se, né? Não se casar, né? Então, se eu abrir mão a esse valor que é tão importante na minha vida, que é o sacerdócio, né? Mas para eu assumir esse compromisso, eu tive que renunciar uma vida familiar, né? Uma vida conjugal, né? Tive que renunciar a ter filhos, né? Não terei filhos, e um tantão de outras coisas. Então, a vida da gente é assim, mesma coisa, né? A pessoa que casou, ela casou com a Maria que casou com João, né? A Maria que casou com João teve que renunciar, né? O Pedro, o Antônio, o Zé e vice-versa. O Zé que casou com a Maria, né, não pôde casar com a Marta, com a Cidinha, enfim. Então a vida nossa é uma vida de renúncia. Nós temos que aprender a renunciar, né? Quem não renuncia, né, sofre muito, né? Vive em conflito o tempo todo, né? Então isso nós temos, e assim a vida toda, gente, né? Se eu sei, por exemplo, né, eu não posso comer muitas massas ao mesmo tempo. Eu preciso da massa, mas eu não posso comer, por exemplo, tipo arroz e macarrão, angu, né? Imagine só, arroz, macarrão, angu, né? Então é muita massa. Como é? Então, se você não souber renunciar, então você vai engordar. E depois vai falar que Deus não te ama, que você não vale nada, que ninguém gosta de você, porque você engordou e não podia engordar, porque isso aí vai trazer sérios problemas. Então, você tem que ter a capacidade de renunciar, né? Então, ok? Você não vai comer se você sabe que aquilo vai fazer mal para você. Porque é difícil, né? Comer doce, por exemplo, né? Comer um pouquinho de doce. Mas quem disse que eu quero um pouquinho de doce? Eu quero um tantão de doce, né? Difícil, né? Difícil demais isso, né? Agora, para utilizar a capacidade de renúncia e tomada de decisão, né, contamos com a liberdade e a vontade. Então, né, você tem que ser livre, né, e ter vontade também, né? Ninguém pode, né, fazer com que você seja obrigado a renunciar aquilo que você não quer renunciar, né? Agora, você tem que renunciar, então, porque você é livre, né? Tem que ter vontade também, né? Porque caso, né, sabe que tudo tem consequências, né? Você sabe que tem que saber disso, né? Tem que saber muito bem sobre isso. O ser humano põe em execução sua liberdade, assumindo ações, reagindo diante dos acontecimentos ou lutando contra os seus condicionamentos e dependências. Então,
né? Nós somos condicionados, nós temos um monte de dependência, não é? Nós conhecemos, temos tem os acontecimentos, tudo por aí. Então a nossa liberdade, né? Você assume essa liberdade sua diante de tudo isso, né? Aí, diante de tudo isso, que você demonstra que você é livre ou não, né? Que tem a capacidade de renunciar ou não, né? Nada pode fazer desaparecer esta horrível onda, né, de falta de sentido, a não ser, né, a capacidade humana de dizer sim aos valores. Veja que ele quer valor para você, diz sim. A nossa tarefa deve ser a de reforçar a capacidade de dizer sim, né, porque essa capacidade se relaciona com a nossa capacidade de tomar decisões, né, capacidade que dirige nossas vidas. Nós, meu amigo, minha amiga, né, nós precisamos ser senhores, né? Por que não dizer também, nós precisamos ser senhoras, né? Os senhores precisam ser senhores e as senhoras ser senhoras da vontade para dizer sim à vida e aos valores. E ao mesmo tempo dizer não àquilo que não é vida e é contra valores. Ok? Quem disse isso, esse pensamento, foi Elizabeth Lucas, né? Olha, então, né, só para a gente finalizar aqui esses comentários, né? Então, decidir-nos de maneira responsável pelos objetivos e valores que desejamos alcançar é sinal de maturidade e de crescimento do nosso ser. Então, saber decidir é questão de maturidade, né? É questão de crescimento. Então, e aí, né? Como você tem essa capacidade ou você tem muita dificuldade de tomar decisão, né? De decidir, né? Aquilo que você quer, enfim, né? Veja bem, né? Decidir, né, é sinal de maturidade e ao mesmo tempo de crescimento também, tá? Então, eu falei até agora sobre a questão de tomar decisão, a capacidade de renunciar, na verdade, né? Eu falei da capacidade de renunciar. Então agora eu vou falar um pouquinho a questão para a gente finalizar, a questão do assumir responsabilidades. Nós, seres humanos, né, independente da idade que nós temos que assumir responsabilidades, né? A tomada de decisão, portanto, pressupõe a capacidade de assumir uma responsabilidade coerente, né, de responder adequadamente. Tornamos-nos responsáveis pelo próprio exercício da responsabilidade. Veja bem, meu amigo, minha amiga, né? Nós tornamos responsáveis, né, pelo exercício da responsabilidade, né? Eu preciso ter responsabilidade, é questão de maturidade, de crescimento, né? Eu preciso então ser responsável, né, pela execução de responsabilidade. É maravilhoso, né, saber que o futuro daqueles que estão comigo e o meu próprio futuro dependem de algum modo das decisões que eu tomo a cada instante, a todo momento, a toda hora. Nós somos convidados a tomar decisões, né? E o meu futuro, né, o futuro que eu terei amanhã vai depender da decisão que eu tomar hoje, né? Então, e nas decisões que eu tomo hoje está ligado a renúncia, liberdade e responsabilidade, né? É muito sério, né, sobre isso, né? E apesar então da dor, né, que este processo pode causar em nós, né, sabemos que quanto mais enfrentamos os problemas que vão surgindo e buscando soluções permanentes para eles, tanto mais ganhamos liberdade e vigor interior. Então, quando você vence uma dificuldade, né, que você, né, vence essa batalha, né, aí, bacana demais, né? Aí você se sente, né, crescido, né, cresceu, né? Devido então ao sofrimento que pode fazer-nos, né, assumir uma responsabilidade, as pessoas que têm conflito, muitas vezes, quando procuram uma terapia ou leem um livro apropriado, não estão procurando uma cura total, e sim alívio e comodidade, né? Nós precisamos de cura total, e essa cura total está na sua, né, liberdade, né, de assumir as suas responsabilidades, né? Ser coerente com aquilo que você assume, portanto, os valores, né? Dizer sim aos valores, ok? Agora, muitos de nós às vezes não queremos mudar, nós temos dificuldade para mudar porque não queremos mudar, né? Então, não querer mudar que mudar significa, portanto, compromisso demasiado. E essas pessoas então precisam saber que é necessário morrer para o eu, né, para poder nascer. Então, né, essa é uma tomada de decisão muito difícil, né? Eu morrer para mim mesmo, para eu, né,
poder nascer, né, uma nova pessoa livre, né, libertada. Existem então, portanto, pessoas que podem resolver seus conflitos, né, precisam somente de orientação, né, de nova percepção da própria realidade do ambiente em que vivem, né, de seus recursos internos, valores e capacidades, tais como a liberdade e a capacidade de tomar decisões e de escolher atitudes, né? Então, muitos de nós precisamos de uma orientação, né? E, às vezes, tendo uma orientação, né, nós adquirimos essa capacidade e aí sim, com certeza, nós podemos vivenciar, né? Então, eu quero dizer um pensamentozinho aqui que é muito interessante para todos nós, né? Faça a vida valer a pena antes que seja tarde, né? Nós precisamos, né, fazer com que a nossa vida valha a pena. Lembra que eu falava para vocês, a gente vive tão pouco, né? Foi até numa live um dia desse, né, que eu fiz, cujo tema era esse, né? Porque nós estamos continuando o tema, né? E eu falava, a gente vive pouco, a gente vive menos de 100 anos, né? Pouquíssimas pessoas chegam a 100 anos, né? E imagine você não fazer com que a sua vida valha a pena. Então vamos fazer a nossa vida valer a pena, né? Vamos dar mais atenção aos nossos sentimentos, né? Reconhecer os nossos conflitos e assumir valores, né, na nossa vida que nos faz vencer esse conflito, né? Então não se esqueça aí da liberdade, tá? Nós precisamos muito, né, da liberdade, sermos livres, tá? Tenham todos uma ótima noite, bom descanso, que Deus os proteja muito. E amanhã, se Deus quiser, estamos em casa, estamos de boa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.